alguns parâmetros FOV. O que é isso aqui? Isso aqui é praticamente o campo de foco dela. Tá? Aspect ratio seria a resolução, qual o ponto de perto e o ponto de longe para fazer referência ao FOV. Tá? Então, o foco dela. Muito bem. Só que vocês virem, mas só tem isso, professor. Será que só tem isso? Tem outros métodos aqui, né? Tipo de lente você pode colocar. Mas será que só tem isso? Não. A câmera não tem só isso. Estou sentindo sarcasmo aí. Mas também tá em perspective camera. Se tu for em câmera, que perspective camera é filho de câmera. Então tudo que câmera tem perspective muito bem, camera. Lucas. É exatamente isso. Isso aí eu pesquisei, hein? Pesquisou, né? Pesquisei. Então olha só, gente. Se vocês verem aqui, ó, a câmera, a perspectiva câmera, ela é um filho de câmera. Olha só, esquema de herança também, orientação objeto. Então, todos os métodos que tem na perspective câmera vai herdar também os métodos e atributos da classe câmera. Aqui, ó. Então, ó, a classe câmera tem as propriedades. Tem essas propriedades aqui, ó. Project Matrix e um método que eu queria chegar, o Look At. Look at. Tá, agora vamos tentar traduzir. O que é Look At? É o Lucas à noite. Exatamente, não é isso que a gente queria na câmera? Por exemplo, a câmera está aqui. Que nem o esquilinho lá aquele videozinho, né? Olha pra cá, assim. Olha pra cá. Né? Então, é a mesma coisa. É o Look At. Tá? É a luqueta. Então, o Look At é o ponto de referência onde ele vai ver as coisas. O básico dele, ele pede para que trabalhe com um vetor, certo? Aí pode ser, nesse caso, pode ser um objeto vetor, mas como o Giovanni falou, se eu colocar um objeto tridimensional ali no lugar, como um atributo de entrada, o que o Look At vai fazer? Ele vai extrair a posição espacial daquele objeto e vai olhar para ele. Se eu botar o chão ali, ele vai... Sim, daí ele vai botar o ponto de referência dele. Então fiquei procurando o chão aqui, eu tô... Como assim você ficou procurando? Esse tem um já perdido da Look At dele. Você não estava achando o chão? Deve estar, mas ele tava meio assim... Bom, agora você sabe, você pode usar o Look At. Mas o básico é usar vetor. Tá, mas vetor? Que vetor é esse? O vetor é o ponto de coordenadas. Pode ser 2D, 3D. Então vamos olhar em vetores. Aqui. Só que antes de a gente entrar em vetores, vocês estão vendo que tem esses atributos e métodos. E a câmera, ela herda coisas do objeto 3D. Olha só. Então se eu viesse aqui no objeto 3D, vou abrir uma nova guia aqui. Não abre, esqueço isso. Aqui é o objeto 3D, ou seja, a câmera também tem os atributos ID, Name, Parent, Child, Children, Position, Rotation. Ela herda todos esses atributos também. Alguns podem não fazer diferença nenhuma, mas herda também, ó, os atributos e os métodos. Ó, o Look At também tem a mesma coisa, Remove. Tá vendo? Ou clone, ó. Se quiser clonar a câmera. Peraí, se eu clonar a câmera... Você pode ter várias câmeras no teu cenário. Você pode ter várias câmeras no teu cenário. Em momentos que você quiser, você pode trocar o ponto da câmera no render. Tá? Muito bem. Voltando aqui. Ou seja, esse esquema de herança é muito útil para vocês olharem a documentação para saber o que cada objeto faz, tá? Muito bem. Aranha. Nós vimos que a câmera, objeto câmera, tem o Look At. E o Look At, ele aceita atributo de entrada ao vetor. Vamos olhar aqui na documentação vetores. E os vetores, só para ajudar vocês aqui, ó, são esses três caras aqui. Vamos olhar em vetor 3, que o vetor 3 quer dizer vetor 3D, que usa os três eixos. Clica em vetor 3D, 3 aqui, ó, dá um exemplo. Se o vetor 3 é 3D e o vetor 4. O 4, aí depende de 4D. como você vai trabalhar. Você pode usar um outro atributo junto.
pode ser tempo, pode ser um atributo de detalhe, de pixel, aí depende. Nesse caso aqui, deixa eu ver como está a documentação dele. Ó. Tá como float. Aqui é um outro que você pode usar qualquer. Tá? Qualquer. Qualquer, você que determina qual é o outro parâmetro. Tá? Beleza? Você pode ser também uma soma de outros dois também. Pode ser uma consequência de soma de dois. Beleza, vamos lá, gente. E olha só, aqui ele dá o exemplo, ó. Crio um vetor e atribuo esse vetor para a câmera. Então vamos lá. Vamos virar esse cara daqui do jeito que vocês poderiam fazer. Vou aqui, ó, criei a câmera. Muito bem. Vou criar um vetor. Referência. Vou colocar aqui, referência. Câmera. Começando com 1, 0, 0. Ou seja, na posição 1 do x, posição 0 do y e posição 0 do z. Se eu quiser alterar, posso alterar o que eu quiser. Experimente. Eu quero que vocês experimentem valores diferentes do que acontece, tá? Lembrando que se você tiver, olha só, gente, se você tiver muito perto, uma dica. Se você tiver muito perto do objeto, o objeto está aqui, ó, bem pertinho, dá a impressão pra gente que pode estar longe, mas se estiver muito perto e você colocar, por exemplo, 1 aqui, valores inteiros, o que acontece muitas vezes? Como está muito perto, só o deslocamento da câmera um pouquinho só já sai de cena. Então uma dica que eu dou para vocês, afastem a câmera no eixo Z da câmera, lá no camera position.z, afasta ela, aí você mexe de novo o look at, aí mesmo assim vai ficar lá no campo de visão, daí mexe um pouquinho. Então se vocês verem que alterando o look at já desaparece o objeto, ih, deu erro, não deu erro. Antes de chegar à conclusão que deu erro, primeiro afaste a câmera, bote ela mais longe do objeto, porque qualquer alteração do look at aqui já muda bastante, tá? Então olha só, já vou aí, tá bom? O que nós fizemos aqui, ó? Oi? É só uma pergunta que eu tinha sobre o look at. Pode falar. Tipo, digamos assim, eu tenho uma câmera virada para um outro ponto, sabe? Digamos assim, para um corredor. E eu quero criar um evento que em determinado ponto desse corredor aconteça alguma coisa e faça com que a câmera mova para um objeto específico. Eu poderia, no caso, botar esse objeto no look at para ele olhar Pode. esse objeto? Pode. O que vai acontecer? O look at ele vai extrair a posição espacial daquele objeto e ele vai pegar o vetor 3 do objeto. No caso, a câmera Vai para lá. Isso. Fala. Diga. Todo objeto que tu cria, ele tem a posição x, y e z, né? Isso. Essa posição x, y e z é o vector 3 do objeto. É o vector 3 do objeto. Então quer dizer que eu não preciso criar um vector 3 específico só para a câmera. Eu posso usar um já existente de algum objeto. Pode, exatamente. Pode. Não é um negócio de só colocar a mesma posição do objeto. Só colocar como atributo de entrada aquele objeto. O mesh dele. Então eu estava fazendo isso, não estava funcionando. Aqui, ó. No caso, Vamos primeiro colocar um vetor. Oi? No caso, tu colocaria variável câmera ponto look at. Câmera.look at. Aí no caso aqui eu vou colocar a referência. Referência à câmera. Se eu quiser um objeto, claro que esse objeto tem que estar criado antes. Tá? Vamos supor que eu já criei um objeto. Deixa eu colocar ele aqui. Aqui que eu tô documentando aqui para mandar para a galera para o pessoal resumir. A esfera, por exemplo. A princípio é para funcionar. Eu estava tentando sair no meu e não deu. Espera ponto position. É, o ponto position. Isso. Ah, tá, agora faz sentido. Aí acontece, aí ele pega o vetor 3 aqui. Uhum. Aí ele vai lá e aponta. Mas não dá muito certo. Tá. O que você pode colocar aqui
pegar, Olha só. colocar vetor 3 em objetos e usar as posições dos objetos no vetor 3, tá? Legal. Fala. Se eu botar um objeto se movendo, já, Quer acompanhar ele? e isso aí eu boto dentro do render. Do né? render, E aí exatamente. ele vai acompanhando. Exatamente. Pô, que louco, né? Bem melhor que o Canvazinho, né? Exatamente. Entenderam, gente? Sim, Entenderam esse ponto, esse assunto? bem fácil. Então, olha só. Utilizem bastante isso na documentação, tá? Peguem bem isso. E peguem essa coisa de hierarquia que acontece aqui, no esquema de herança. Para vocês verem a quantidade de métodos que aquela classe é possível. O pessoal de trás aí, Paulo, Giovanni, Jefferson, Marcelo. Entendeu? Camila? Beleza, então continuando o desafio aí, gente. Eu tô... E o junta 2 no mesh da Terra, certo? Ele está criando uma esfera com uma geometria tal, utilizando um material tal, jogando para cá. Tá acompanhando? Uhum. Então olha só. Aí o que ele faz? Ele junta no mesh aqui. Bom, isso aqui você já viu. Adiciona na cena, beleza. Até aí tranquilo, né, gente? Ok. O que ele faz depois? Ele fala aqui, ó, para adicionar uma textura difusa. O que é textura difusa? É uma textura padrão. Normal. Para envolver a esfera. Então, o que ele faz aqui? No próximo passo, vocês estão vendo que ele está usando aqui Material Map? Isso é uma das formas de utilizar, tá? O que é esse material aqui, ó? Essa variável aqui, esse objeto material, gente? É o material do... De onde que vem isso aqui? né? Vamos associar as coisas. De onde que vem esse cara aqui? Lá quando ele criou objetos. O tipo tu cria e seleciona o... O que eu criei aqui? Aqui é o material Não, que eu aí criei. não, mas ele pegou do que já está criando. É esse aqui, ó. Não, É ele isso pegou daí. do fundo. É o objeto material, variável material. Que é a variável material referencia-se a um material FONG. Tá vendo aqui, ó? Ah, eu não coloquei nenhum parâmetro aqui, professor. Dá problema? Não. É que ele Você colocou ali pode colocar os embaixo. parâmetros depois. Tá? E é o que ele está fazendo ali. É uma outra maneira de fazer, tá? Então, botou aqui, criou o material. Só variável material do tipo do objeto material FONG. Aí depois ele foi discriminando as propriedades dele. A primeira propriedade que ele colocou é o map. O map é textura. Tá? Então colocou material.map. Que tipo de map que é? Aí ele utilizou a objeto do GS de carregar texturas de fora. Load texture. E colocou aqui a imagem, uma imagem da Terra ali. Não precisa colocar o new ali? Oi? O new? Não, o JavaScript é bem flexível nisso. Não precisa. Nesse caso aqui, se colocar a língua dá na mesma. Mas é que ele aceita, assim, tá? É que daí você não cria uma instância, você só referencia. Muito bem, criou o map. E o bump map? Todo mundo sabe o que é bump map? Chegaram a pesquisar? Quem chegou a pesquisar na internet o que é bump map? Eu dei uma pesquisada bem rápida. Olha só, 3 pessoas, Eu não 4. peguei nem nessa parte. Ó. Eu não cheguei Não, mas nessa. quem já chegou nessa parte, tô falando. Desculpa. Quem chegou nessa parte de bump map e cheguei. já chegou a pesquisar? Por isso eu não pesquisei muito. O que é o bump map? Só para encurtar quem não pesquisou ainda. O bump map, a ideia dele é simular relevo. Tá? É simular relevo. E como é que você faz simulação de relevo? Porque se você colocar só a textura, fica liso o negócio, né? Por exemplo, no caso aqui ele fez a terra. Vamos olhar aqui a terra que ele fez. Em cima. Vamos pegar pelo... Oi? Vamos pegar pelo próprio... Vai, não carregou aqui? Acho que tá com problema esse site. Brincadeira, aqui ó. Ah, tá. Olha só. Aqui ó, tem relevo ó. Ah, peraí. Tá vendo? Se vocês olharem aqui ó, tem relevo ali ó. Aqui no México, aqui ó.
Corrida dos E as, anos. e as nuvens? É outra textura? Tem relevo ali, ó, vocês conseguem perceber. Mostra que você sabe de geografia, onde é que fica o Monte Everest. Deixa eu virar aqui e eu mostro. Oi? É uma pessoa, onde é que fica o Monte Everest aí, já que você tem geografia? Vai passar o Tá do tornado outro lá. lado. Tá chegando. Então olha só. Tá chegando o tornado ali. Tinha um tornado. Muito bem. O bump é justamente simular relevos em qualquer lugar. Tá? E como é que a gente simula relevos? Como é que eu consigo fazer isso? Vamos lá. Primeiro eu preciso de uma textura difusa, textura lisa mesmo. Depois, jogo ela aqui, né, no map. Depois eu preciso do quê? Eu preciso de uma textura em escala de cinza que determine onde é que tem mais relevo, onde que não tem relevo. Ou seja, o preto é que não tem relevo nenhum, é liso. Certo? O branco é mais acima. Entendeu? Então quanto mais branco você, por exemplo, aqui, ó, eu coloquei, tá colocado branco, quer dizer, vai ser mais pra cima, né? É uma montanha. Só mudar a imagem pra preto e branco, professor? Mais elevado é. Tá? Então se você colocar, por exemplo, uma grade aqui, tudo preto, e as linhas em branco, um xadrez em branco, só a linha em branco, o objeto vai parecer que ele tem as linhas elevadas em branco, né? Vai ficar elevado. Aí você escolhe qualquer cor que você quiser, qualquer textura, e fica elevado. Tá? Então vai ser dois nomes que você vai colocar, o bump map para relevo e o outro para textura. Textura normal, exatamente. Primeiro que ele fez aqui, ó, ele usou o map para textura normal. Ó, gente, quem tá com dúvida, presta atenção, tá? Depois não chora aí. Segundo, ó, na mesma variável, o que ele fez aqui, ó, na mesma variável, ele acrescentou um outro atributo, uma outra propriedade aqui, que é o bump map. O fonte material tem esse atributo aqui, chamado bump map. E eu acrescento, outros também tem, mas nem todos. Tá? Outros tipo dos 3 ou 4. O Lambert tem, o Fong, o Basic não. E o normal também não tem, eu acho. O normal tem. Hã? O normal tem. Normal tem. Então são 3 de 4 que tem. Não, tem outros tipos de materiais também. Tá, que na documentação pelo menos. Então só o básico. Tem o Faces material também, pra trabalhar. Muito bem. Aí que ele fez aqui o Bump Map, ele acrescentou uma outra imagem. O mesmo esquema anterior. Ó, o Image Loot Texture. Só que aqui no caso ele usou essa imagem aqui, ele carregou essa imagem aqui de cima. Ou seja, quando você fizer um Bump Map, o que você precisa fazer? Ter a textura normal e a escala de cinza. Ah, professor, como é que eu faço? Escala de cinza? Ele não faz automático? Não. Não, aí que você tem que fazer, abrir no Photoshop, baby. Abrir no Photoshop e fazer escala de cinza, verificar aí que você desenha, pinta as partes que você quer mais elevadas ou não. Quanto mais branco, mais alto. Mais branco, mais alto é. Então eu posso. Você pode fazer no Photoshop. Tá? Ah, professor, eu não sou bom nisso. Chama o ilustrador, né, cara? Afinal, um jogo muitas vezes não é só um cara só, se o cara não sabe tudo, né? Ah, professor. Usei o map. Professor, vou ter que sair mais cedo hoje para resolver um problema do trabalho, tá? Obrigada. Usei o map aqui. Beleza? Para carregar uma textura normal, é difusa. Depois eu usei o Bump Map. E logo depois usei o Bump Scale. O que é o Bump Scale? É o nível de intensidade, vamos dizer assim, tá? O nível de intensidade do relevo. Quanto maior o número, mais intensidade é, tá? Muito bem. Tem a ver com a cor e com isso aí, então. É, porque na imagem tu falou quanto mais branco, né? Mais Não alto. são dois São dois parâmetros, né? Aí você pode aumentar a mídia. que é a textura que ela vai ser, e o outro é um só preto e branco para definir os relevos. Beleza. Esse é o banco. Aqui no exemplo ele também mostra uma coisa bem interessante, que é trabalhar com textura especular. Tá. Todo mundo sabe que é luz especular, né? Lembra que eu falei pra vocês? A reflexão especular, o que é? É aquele brilho que dá no objeto que reflete a luz mesmo. Então tem todo aquele brilho de metálico no objeto. Só que como a gente sabe, no caso aqui que ele colocou, a Terra, é bem interessante isso. Que na Terra aqui, ó... Oi? Só
a água. Só a água tem esse brilho. O continente, a Terra, Não, o não resto tem. não. Como é que eu faço isso? Eu tenho que criar uma geometria da Terra por cima? Não. Aí que vem o lance do especular texture aqui. O que eu faço? Eu crio uma outra imagem só de preto e branco. Ou em escala de cinza também, tá? Que no caso aqui ele dá o exemplo dessa imagem. O que tem essa imagem aqui? Eu digo que no branco, quanto mais branco mais ele aceita o reflexo da luz. Mas normalmente tem um mar no meio da África. Oi? Os Oi? Essa imagem tem que fazer também. Você nunca viu essa? Tem que fazer também. São Ah, não, é o mouse, porra. Ou seja, o ilustrador tem que fazer. É o lago, pô, ali embaixo. É o Lago da África, é o mouse ali no meio da imagem. Ah, não, no meio ali é o lago. Tem. Isso é um avião. Ô Giovanni, é o ilustrador que faz. Tá? Não é um programador. É nóis. Claro que se o cara gosta de programar e gosta de criar, perfeito. Você tem que sair isso aí na documentação lá. Ele Eu mandei acho que aqui ó, learning.qgs.com. Foi o último, foi o último e-mail. Muito bem. Aí agora o que acontece? Ele coloca aqui ó, Specular Map. Tá vendo? Specular Map. Carregou a textura especular e a cor do especular. No caso aqui é tons de cinza. Gray. Se tu colocasse tipo outra A coisa. cor aí, do brilho, né? se tu colocasse alguma outra cor, teria que fazer o mapa especular daquela cor, no caso, em tons daquela cor? Sim. Não, aí no caso é melhor você trabalhar com tons de cinza, tá? Você pode usar outras cores, também. Mas dá na mesma, na real, né? É porque daí depois ele vai ver pelo nível de densidade, né? Agora, essa parte aqui de nuvem, É que eu acho meio necessário. bizarra, que ele usou um esquema de carregar essas duas texturas aqui só porque JPG não tem transparência. Ele usou um esquema de elementos lá que eu achei bizarro, tá? Esse Se daí é a quiser nuvem, né? utilizar, Nos comentários tem carregado um outro, se eu não me engano, é PNG. ele gerou um PNG? Não, é um cara que gerou outro PNG e colocou disponível ali pra galera usar. Então ótimo. O cara então chegou. ótimo. Comparando direto através da chavezinha. O map, uma nova textura, Não muda o gosto. se é double side, que é dos dois lados, né? Certo? Nível de opacidade, se vai ter transparência ou não. Esse depth right Mas isso aqui... daí é a mesma coisa, né? Oi? Mesma coisa que a gente estava fazendo. Sim, vocês estavam trabalhando com isso aqui também, né? Aí tem os shines lá, tem esse nível de especular, cor especular e tudo mais. Aí esse Canvas Cloud aqui, na verdade, era uma textura que ele criava através de um elemento tag lá. Só que daí, no caso, é bom você usar o PNG, né? Que nem o Jefferson comentou. Uma imagem PNG tem nível de transparência. Tá? Aí é mais fácil vocês criarem aqui a ideia é criar uma outra esfera e a textura com aquela imagem lá. Que nem ele fez aqui, ó. No caso aqui da Terra, olha só. Então, mas como é que, tipo... Da Terra aqui, ó, Vou são pegar duas uma- esferas. Duas esferas, uma dentro e uma fora. Uma fora, só que maior, um pouquinho maior, com essa textura de nuvem. Como é que eu faço para a imagem ficar do mesmo tamanho do objeto? Porque, tipo, depende da bola, depende... Não sei do tamanho, assim, exatamente. tipo, porque ela... Não sei qual é o sistema que ela pega Pra textura não repetir, devolver tá ela. ligado? Aí você vem aqui, ó. Tem um outro exemplo que eu vou mandar pra vocês. Cadê? Aqui, ó. Aí você vai usar isso aqui, ó. No repeat? Wrap S, Wrap T. O que é isso aqui? Se a textura não terminar, até ele vai repetir. Aí, no caso aqui, você coloca Repeat Set. Você coloca o tamanho também. Aqui é como se fosse o tamanho da imagem. Quanto maior o número, entendeu? Tamanho do... Mas aumenta também a textura. O tamanho que eu defini no Tem, pode ser feito assim. Aí ele aumenta e aí começa a envolver, tá? É uma outra maneira de fazer. E usar esse aqui. Vou mandar esse exemplo para vocês e quiser trabalhar depois. Tá. Isso é uma maneira. Tem outras maneiras de você trabalhar também com o tamanho da textura em cima do objeto. Tá? Deixa eu ver. Como comecei a terminar.